Como prometido, eu trouxe aqui hoje a resenha desse Desquerido. Oi gente, meu nome é Prisciliana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cosmos Narrativo. E antes de começar essa resenha do livro As Irmãs Blue, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like legal para poder incentivar ainda mais essa criadora de conteúdo a trazer bastante coisa legal para vocês. Bom gente, tem um vídeo aqui no canal onde eu apresento o recebido do livro As Irmãs Blue, que se eu não me engano foi o lançamento do mês de julho, e eu comprei esse livro na pré-venda, fiquei super empolgada com a sinopse dele, queria muito conhecer a história dessas irmãs, mas infelizmente não deu. Foi um livro que foi 1 estrela, e eu já vou explicar o porquê. Primeiro de tudo eu vou ler a sinopse para vocês, e depois vou destrinchar pedaço por pedaço do que me desagradou nessa história. As irmãs Blue sempre foram excepcionais e excepcionalmente diferentes entre si. Avery, a mais velha, uma viciada em recuperação, é uma advogada rigorosa e que mora com a esposa em Londres. Bonnie, uma ex-boxeadora, trabalha como segurança em Londres após uma derrota devastadora. Luck, a mais nova, é modelo em Paris, enquanto tenta abandonar as festas regadas a muitas drogas e álcool. Por fim, Nick, cuja morte inesperada deixou Avery, Bonnie e Luke arrasadas, era definitivamente o elo que unia essa complexa família. Um ano depois, enquanto cada uma enfrenta a dor da perda, as irmãs voltam a Nova York para impedir a venda do apartamento onde foram criadas. Mas voltar para casa nunca é fácil. À medida que enfrentam os traumas da infância e a ausência da única pessoa que as mantinha unidas, as irmãs Blue percebem que os maiores segredos que guardavam talvez não fossem uma da outra, e sim de si mesmas. Vou colocar meus óculos. Então, só pela sinopse, você vê que o livro não vai ter grande surpresa, porque uma personagem já começa morta e a história vai girar em torno das 3 irmãs remanescentes. O interessante dessa história é que ela, apesar de girar em torno das irmãs, a gente tem muito do passado delas, e nisso a gente conhece através da ótica delas o pai, que é alcoólico, e a mãe que fez de tudo para poder criar as 4 filhas num ambiente que fosse menos tóxico possível para elas. Apesar da bebedeira do pai delas, ele não era um homem que agredia elas ou a mãe, mas ele tinha um comportamento violento dentro de casa que as deixava sempre sobressaltadas e com medo das reações dele em diversos momentos. Como deu para perceber na sinopse, cada irmã mora em uma parte do mundo. A Avery mora em Londres, a Luck mora em Paris e a Bonnie mora em Los Angeles. As 3 acabam se unindo novamente no aniversário de 1 ano da morte da Nick, porque a mãe delas enviou um e-mail para elas comunicando que venderia o apartamento onde as 4 nasceram e cresceram e foram criadas. Porém, a mais indignada com a situação da venda do apartamento, a Avery, que é a mais velha, a advogada, ela acha que o apartamento não deve ser vendido por ainda reter muito da irmã que faleceu e também do passado das próprias 3 irmãs remanescentes. Agregado a isso, o fato dela, por ser das 3 a que tem a condição financeira melhor, ser a pessoa que mantém os custos do apartamento durante todo esse tempo. Ela paga a hipoteca e, fazendo isso, ela evita que o apartamento precise ser alugado. Porém, a mãe recentemente decidiu vender e elas não sabem o porquê e meio que não gostam muito dessa ideia. No entanto, a Avery delas é a que mais se sente realmente incomodada com a questão da venda. Vou falar um pouquinho de cada uma das irmãs. A Avery, que é a mais velha, ela mora em Londres e ela é casada com uma mulher chamada Chitty. Ela é uma viciada em recuperação, ela está em recuperação há 10 anos. Depois de ter passado 1 ano pelas ruas se drogando, ela entrou em recuperação, conseguiu sair do vício e com isso ela se libertou, cursou a faculdade de Direito, se formou e foi embora para Londres, e lá ela conheceu a Chitty e se casou e formou uma família. A Avery, existe uma coisa nela que eu não gosto, que é a questão da hipocrisia dela, mas eu já vou chegar lá. A relação dela com a Chitty é uma relação, na minha opinião, bastante unilateral. Apesar da dinâmica entre as duas ser calma, tranquila, você sente que a Avery a todo momento está escondendo coisas da Chitty. E o principal que ela esconde da Chitty é a vontade que ela tem de não ser mãe. E já a Chitty, o sonho dela é crescer a família, ela quer ser mãe, ela congelou óvulos, ela quer engravidar, ela quer mesmo dar continuidade a essa família, crescer essa família ao lado da Avery. Só que a Avery esconde isso dela, ela não diz em nenhum momento para a Chitty que esse não é o sonho dela, que ela não compartilha desse mesmo desejo. Mas em vez dela falar, ela simplesmente guarda isso para ela e ela não revela isso para ninguém, e eu acho que ela não chega a falar nem em voz alta para si mesma. Ela só guarda ali no pensamento dela. Esse é o drama da Avery. Aí vamos lá para Bonnie, que vive em Los Angeles, que é uma lutadora de boxe profissional, porém depois dela ter perdido uma luta,
Ela acaba se retirando dos ringues e passa a ganhar a vida sendo segurança de boate. Das três irmãs, eu acho que a Bonnie é a personagem mais sem personalidade que tem. Apesar dela ser gostável no início, em algumas atitudes dela, ela é muito sem sal, ela meio que não fede nem cheira. Começa que um dos motivos dela ter abandonado o ringue foi a morte da Nick. E eu já vou chegar lá na questão da morte da Nick. O segundo foi porque ela há 10 anos que treinava com um cara por quem ela sempre foi apaixonada. Só que ela nunca teve coragem de se declarar para ele. Nem quando ela atingiu a vida adulta ali, seus 30 e poucos anos, 31 anos, se não me engano, que é a idade dela, ela teve coragem de contar isso para ele. Então, juntou isso, agregado à morte da irmã, ela estava perdendo uma luta, o treinador atirou a toalha para ela poder sair do ringue, não se ferir mais, e isso foi uma vergonha para ela como lutadora, então ela parou de lutar. E esse é o drama da Bonnie. Ela passou a ser uma segurança de boate, sendo que ela tinha tudo ali para ter uma carreira extremamente promissora no futuro. Ela era um verdadeiro diamante do boxe. A terceira irmã, que é a mais nova delas, a Lucky, ela mora em Paris e é uma supermodel, porém convive muito com o vício em drogas e em bebida. Ela é meio que irresponsável com a própria vida, com a própria saúde, com o próprio corpo, com a própria mente, vive de forma totalmente desregrada. Também não simpatizei com ela, porque é uma personagem que, apesar de ter uma personalidade forte, no comportamento dela, no comportamento destrutivo dela, ela é bastante verossímil. Eu não consegui gostar dela porque ela sabe que ela faz errado consigo mesma, ela sabe que ela faz errado com todas as pessoas, porém ela não faz nenhum esforço para sair daquilo dali. Em nenhum momento passa pela cabeça dela que ela quer sair daquilo, que ela quer abandonar aquela vida. Algumas vezes ela fica meio balançada com as poucas coisas que faz, mas ela meio que, tipo, tá com foda-se, tá bom daquele jeito ali, acha que a vida é um morango e que, como diz aquele meme, né, a hora que eu quiser parar, eu paro. O problema é que ela não para, e ela não acha que ela precisa de ajuda para poder parar. E claro, eu não conheço nenhuma pessoa que é viciada ou ex-viciado, mas eu imagino, aliás, que pode ser muito difícil uma pessoa abandonar o vício, só que vendo essa personagem, você vê que não é o querer dela, ela acha que a vida dela é boa assim como está. Isso fez olhar para ela e falar, tanto faz o que acontecer com ela aí. Aí voltamos para o motivo da história, das irmãs se encontrarem novamente em Nova York. É a questão do apartamento, e o apartamento é diretamente ligado a Nick, a irmã que morreu. A Nick viveu nesse apartamento não só na infância e na adolescência, mas também na vida adulta, depois que todas as irmãs, cada uma foi para um lugar diferente. A Nick é professora de ginásio e um sonho pessoal que ela tem é de ser mãe. Porém, ela convive constantemente com dores horríveis de uma doença chamada endometriose, que é uma doença uterina que faz, se eu não me engano, o que eu li a respeito é a parede que reveste o útero começa a crescer de forma desordenada, e isso causa cólicas horríveis e pode durar uma vida toda ou por muito tempo. Em alguns casos precisa ser feita uma esterectomia, que é a retirada do útero para a paciente parar de sofrer com essas dores e, consequentemente, a mulher não vai poder ter filhos. Então, ela vive suportando essas dores, ela toma remédios fortes para poder tentar conviver com essa dor, porque ela não quer retirar o útero e o sonho dela é ser mãe. Das três irmãs, é a única que tinha isso fortemente dentro dela. O que aconteceu para Nick morrer? E aí que vem spoiler. Ela estava sozinha no apartamento, tendo uma crise muito forte de dores por conta da endometriose, porém os remédios dela tinham acabado, os comprimidos tinham acabado, zerado, e eu acho que o médico dela estava de férias, alguma coisa assim, e ela não conseguia contato com ele para poder conseguir a receita e poder comprar mais comprimidos. Então, o que ela faz? Ela entra em contato com a Bonnie. Na época, a Bonnie ainda frequentava a academia de treino de boxe, e lá os boxeadores tinham remédios que eles tomavam para poder lidar com a dor depois das lutas e dos treinos também, remédios fortes. Ela entra em contato com a Bonnie perguntando se ela não conseguiria alguns comprimidos para ela, porque ela estava em crise de dor, se ela não conseguiria pegar esses comprimidos lá na academia, porém a Bonnie fica ressabiada porque sabe que aquilo ali pode dar problema para ela, e ela fala, olha, eu não consigo e tal, vê se você não consegue com seu médico. Aí ela explica que o médico tá fora, eu acho que ela explica, não me lembro, e aí fica por isso mesmo. É o que acontece, a Nick sai de casa para tentar conseguir comprimidos a todo custo e acaba comprando de um traficante os comprimidos que ela tomava, porém esses comprimidos estavam adulterados. Se a pessoa tomar uma dose, eu acho que a pessoa fica drogada, mas se tomar muito, ela pode ter uma overdose. E é o que aconteceu com ela. Ela tomou muitos desses comprimidos e ela teve uma overdose e morreu.
e quem descobriu o corpo dela foi a própria Bonnie. Então aí a gente já sabe por que a Avery, a mais velha advogada, ela não quer se desfazer desse apartamento, apesar da irmã ter sido, né, encontrada morta lá, apesar da irmã ter passado as últimas horas de vida dela lá sozinha, sofrendo, ela não quer se desfazer desse apartamento, porque é a única coisa que une todos eles. Os pais já não moram lá, moram no interior, e todas as outras já estão espalhadas aí pelo mundo afora. Ela não quer se desfazer desse apartamento, porque de certa forma é o elo que une toda a família, e é uma forma meio que morbidamente manter a memória da Nick viva. Agora a parte que fez com que todas as irmãs fossem se encontrar lá no apartamento. A Avery, por estar passando por uma crise no casamento, por não querer ter filhos e não ter coragem de falar isso com a Chitty, durante uma ida dela a uma reunião do AA, lá dos viciados em recuperação, ela acaba conhecendo um rapaz e ela acaba passando uma noite com esse rapaz, ou seja, ela atrai a esposa dela e a esposa dela descobre. Nesse meio tempo, a Lucky, que estava em Paris, tinha ido passar um tempo na casa dela, porque a Lucky tinha feito merda lá, ela acabou perdendo o emprego dela de modelo, não contou pra ninguém e quis passar um tempo. As duas começam a se meter numa briga, porque a Lucky quer viver esse comportamento destrutivo dela, e as coisas de se autodestruir com drogas, com festas malucas, e a Avery quer controlar ela, e elas brigam por causa disso. A Avery não concorda com nada disso, e a Lucky decide ir embora, ela vai para Nova York, e nesse meio tempo estoura a bomba no casamento da Avery, que é a Chitty descobrir que a Avery estava traindo ela, e a Avery também foge para Nova York para poder ir para o apartamento e dar um tempo no casamento. Lá de Los Angeles, a Bonnie também se mete numa encrenca, porque ela acaba espancando um rapaz que estava tirando desaforo com ela na porta da boate, e por isso também ela pega as malas e decide ir para Nova York, e as três se encontram lá. Tem tudo para ser uma história boa, uma história de redenção, uma história de perdão, uma história em que você volta ali, faz um comeback, né? A gente vai ali pro passado das personagens, porém o desenvolvimento daí para frente foi tudo muito horrível, assim. A Cocomelon tinha faca e o queijo na mão para poder transformar esse livro numa obra-prima, mas toda a condução, a derrocada das personagens, o comportamento delas, sabe, nada ali faz sentido. O primeiro ponto que eu achei terrivelmente mal trabalhado é a questão da endometriose. No caso da Nick, isso é citado em alguns momentos, mas é feito de uma forma assim tão esdrúxula, como se fosse um tabu, proibido falar sobre isso, não só somente entre as irmãs, mas a própria narrativa do livro, no próprio narrador onisciente, isso não é explorado de uma forma aprofundada. Meu Deus, em nenhum momento cita o que é a doença, só fala o nome da doença, não fala o que causa no corpo da mulher, o que aquilo prejudica na vida da Nick, não somente no físico, mas no psicológico. Até fala, mas não é de uma forma aprofundada, é citado assim como uma coisa proibida de falar. Tanto é que no princípio do livro, quando você não entende nada, você só acha que ela se matou. Aí depois você vai entender que não, que ela tomou comprimidos porque a dor era demais. E ainda assim fica naquela hora assim, nossa, será que ela se matou por causa da doença? Será que ela se matou porque ela deveria tirar o útero e não queria tirar? O que aconteceu? Então, tipo assim, fica uma coisa muito horrível saber que ela tomou remédio para poder sanar uma dor de uma doença e ela acabou morrendo por causa disso. Eu achei isso horrível, uma forma foi muito mal trabalhado. A Cocomelon não soube trabalhar isso daí, não explorou direito essa questão e isso me aborreceu. Segunda coisa que é falado muito superficialmente em uma parte, mas depois é detalhado de forma, na minha opinião, porca, é a questão da recuperação da Avery. A Avery, depois que as irmãs deixaram a casa, depois cada uma seguiu o seu canto, a Bonnie foi lutar e a Lucky foi virar modelo, a Avery se sentiu meio que livre, né? Deixou de ser aquele esteio forte para as irmãs e ela pôde viver a vida dela. Só que em vez dela viver a vida dela normalmente, ela resolveu se afundar nas drogas. Mas eu até entendo um pouco isso, porque ela, por ser a irmã mais velha, ela viveu muito mais com os pais e viu o comportamento dos pais, a questão do alcoolismo do pai e a questão meio que da condescendência da mãe. Ela viveu tudo isso e isso acabou perturbando a mente dela. Mas, tipo assim, meio que não faz sentido. Ela foi responsável a vida toda pelas irmãs ali, ajudou a cuidar, ajudou a criar, ajudou a educar, ensinou a elas. Mas depois que as irmãs foram viver suas vidas, ela pensou assim, meu Deus, vou sair na vida, agora vou cuidar da minha vida. A primeira coisa que ela foi fazer foi se drogar. Meio que, caraca, não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Ela passou, acho que 1 ano se drogando e morando na rua, e teve uma namorada, e essa namorada, uma certa vez, foi atacada, e as duas acabaram se separando. E ela procurou ajuda para poder sair do vício
por conta própria, sozinha. Outra coisa que não faz sentido. Pelo que fala da personagem, pelo que fala ao fundo do poço que ela chegou, não sei, mas não faz meio que sentido ela ter conseguido sair disso sozinha. E ela não falou em nenhum momento com a família que ela estava passando por isso, meio que ela sumiu no mundo, né? Eu acho que eles só sabiam que ela estava viva, mas não fazia ideia onde ela estava, e fez toda essa merda e conseguiu sair de toda essa merda sozinha. E depois na cabeça dela, ela meio que culpava, direta e indiretamente, os pais, mais ainda a mãe, por isso ter acontecido com ela, porque ela é uma hipócrita, como eu disse. A Avery é uma personagem hipócrita. E depois, mais pra frente, ainda tem a questão dela ter traído a Chit simplesmente porque ela não queria ter filhos e não conseguia falar isso pra Chit. Meu Deus, que personagem horrível, como ela é ruim, sabe? A Chit era boa demais pra ela. A Bonnie é outra personagem que não faz sentido as atitudes dela. Como eu disse, ela é a mais sem personalidade. Apesar das outras eu não ter gostado delas também, nem da Lucky nem da Avery, a Bonnie eu não gostei pelo simples fato dela não ter personalidade, dela não ter uma coisa assim, não. Isso aqui é uma característica muito forte da Bonnie. Isso aqui é a Bonnie todinha. Não tem nada que você olhe e consegue falar, sabe? O ponto alto da Avery é ela ser uma viciada em recuperação, mas agora ela ser uma advogada de muito sucesso. E também ser uma hipócrita. O ponto alto da Lucky é ela ser uma supermodel com muito dinheiro no bolso, mas tem um comportamento destrutivo. Já a Bonnie não. O mais marcante da vida dela é ela ter deixado de ser boxeadora para poder virar uma segurança de boate. Mas só isso, a personalidade dela é super fraca, não tem nada nela assim que te chama a atenção na personagem. Ela é totalmente passável. Aí entra a questão dela ter sido apaixonada pelo treinador dela a vida inteira, desde os 15 anos, quando ela começou a treinar lá, até os 30, que foi quando ela saiu da academia de treino, abandonou o boxe. Ela nem em um momento ela ter conseguido falar com o cara. E tipo assim, meu Deus, eu acho ela uma covarde arregona. Eu acho extremamente infantil o comportamento dela. Parece uma adolescente que não consegue falar. Como que uma mulher que vai pro ringue, bate em várias pessoas, vence, ganha cinturões, ganha prêmios, não consegue simplesmente falar com um cara que tá apaixonada? Tipo assim, desperdiçar 10 anos da vida dela, um tempo que ela podia estar vivendo ali um romance, um amor, ou não, ou ter simplesmente já ganhado um não de cara e saído daqui, ter dado continuidade à carreira dela. Ela simplesmente não falou nada e ficou por isso mesmo. Achei super besta isso. Enfim, não gosto da Bonnie por causa disso. E a questão da Lucky, eu não gosto da personagem da Lucky, porque, já falei, ela é autodestrutiva. Meio que também não faz sentido o motivo dela ser assim. Ela teve uma vida boa, a Avery, por ter sido a mais velha, ela cuidou super bem dela. Foi a caçula, ela nasceu depois da Nick, ela é a mais nova das 4. Tanto é que ela se intitula, ela fala que é o bebê da Nick. Mas eu não gosto dela por toda essa questão dela ser uma personagem autodestrutiva e parece que gosta disso e acha que tem o poder de sair disso a qualquer momento, sendo que nós sabemos que não precisamos viver nesse meio, não precisamos ser pessoas que nos autodestruímos para poder saber o quanto é difícil abandonar um vício, principalmente no grau da Lucky. E uma coisa que fica assim super estranho na história é que a Lucky, ela desde os 14 anos, que ela já era alta, ela já era esguia, ela já tinha toda essa aparência etérea, ela já chamava atenção por onde passava, ela tinha todo esse porte de modelo mesmo sem querer, e ela começou a trabalhar desde cedo, tanto é que ela nem termina o ensino médio, ela vai direto para as passarelas para fotografar, e ela fica famosa, começa a ganhar muito dinheiro rápido, e ela vive toda essa vida de glamour, né, no meio de celebridades e tal, mas a todo momento em que há o fluxo de consciência da personagem, é como se alguém tivesse obrigado ela a ser modelo, como se alguém tivesse obrigado ela a seguir aquele padrão de vida, a seguir aquela carreira. E isso fica muito estranho, você não entende. Será que era vontade da personagem ou ela foi obrigada a fazer isso? No caso da Bonnie, a Bonnie foi pro boxe porque já era uma coisa que ela já tinha vocação, para ser forte, para ser uma pessoa que luta, que briga. E o pai dela viu isso nela e ele incentivava bastante ela no boxe. Mas da Lucky fica perdido. Você pensa assim, gente, ela não foi incentivada por ninguém. Ok. Ela só tinha esse porte de modelo, toda a aparência de modelo. Ok. Mas daí nada que justificasse assim, não, você tem que ser modelo, você tem que desfilar, você tem que fotografar. E ela age, se comporta, os fluxos de pensamento dela é de uma pessoa que não queria estar onde está e fazer o que faz, como se alguém tivesse obrigado ela a fazer isso. Eu não sei se aí já foi uma questão da autora não explicitar isso fora do fluxo de consciência, explicitar isso ali na questão do narrador onisciente, ou mesmo colocar a visão direta da personagem, de algo que aconteceu para ela
ter que seguir essa carreira e ao mesmo tempo não querer. Fica muito perdido. Tipo assim, por que ela faz isso então? Não teve nenhum incentivo, ninguém obrigou. Ela faz isso por quê? Então ela condena a indústria, essa indústria de moda na cabeça dela, sendo que é uma coisa que ninguém obriga ela a fazer. Uma questão que me deixou extremamente chateada é todo o julgamento que é feito sobre a mãe delas. Eu acho que a mãe delas soube criar elas em certo ponto, deixou elas fora de muita treta do pai, protegeu elas até onde pôde. Em alguns momentos ela poderia ter sido uma mãe melhor, mas eu acho que ela é explícito que ela fez tudo o que pôde pelas filhas, ela não maltratava as filhas, nunca batia nas filhas. Era uma mãe que fazia o que podia e o que não podia para as filhas ter o que tinham, estudar em uma boa escola. Porém, o julgamento que elas fazem em cima da mãe delas é assim, é surreal, é desproporcional. Mais ainda da parte da Avery. A Avery parece que ela tem uma mágoa guardada, que além dela frequentar o AA, ela tinha que ter frequentado a vida toda um psicólogo. Inclusive, a Chit foi psicóloga dela. Se conheceram assim, a Chit dando consultas, fazendo sessões com ela. Mas eu acho que ela deveria ter continuado ali, ter achado outra psicóloga depois que ela casou com a Chit, ter achado outro psicólogo para poder cuidar dela, porque ela tem muita mágoa da mãe dela e algumas dessas mágoas, a maioria delas é infundada. E a forma como ela joga isso na cara da mãe dela no final chega a ser ridículo. Você vê que a todo tempo a mãe dela tá tentando falar com ela, tá tentando se justificar, tá tentando se defender, mas a Avery só ataca ela. Ela não só ataca ela ataca as irmãs também. Ela fala coisas horríveis para as irmãs. Ela é uma tremenda de uma hipócrita, enfim. Deu pra notar que é a personagem que eu mais odiei. E aí, chegando pro final do livro, você descobre o porquê da mãe delas está querendo vender esse apartamento, porque ela quer custear os tratamentos do marido dela, no caso do pai das meninas, que ele está com uma doença lá no fígado e ela não tem dinheiro para poder cobrir, e ela quer vender o apartamento para poder cuidar dele. A Avery até propõe pagar todo o tratamento para não ter que vender o apartamento, mas a mãe delas bate o pé firme e ela fala que não, que ela quer vender o apartamento, porque, né, também é um absurdo ficar tudo ali nas costas da Avery, e ela acha que ela deve fazer isso, até porque ela não pretende mais voltar para o apartamento e tal. E aí fica decidido que o apartamento realmente vai ser vendido. E aí essa parte do drama familiar, girando em torno ali das conversas profundas que elas têm, das discussões que elas têm umas com as outras, da Avery com a mãe, isso aí acaba e o apartamento é vendido, e aí passa-se um tempo e a gente vai ver a conclusão de cada irmã. A Avery e a esposa, a Chit, decidem realmente se separar, elas não vão continuar juntas, elas se separam amigavelmente. A Avery volta para Nova York. A Bonnie, ela resolve ir atrás do antigo treinador dela, se declara para ele e descobre que ele sempre foi apaixonado por ela, ou seja, né, já se vê que a idiota perdeu um tempão, poderia ter, né, vivido aí um romance legal com o treinador. E a Luck, de uma hora para outra, que foi a coisa mais estranha que eu vi de uma personagem, foi de uma hora para outra ela descobriu um talento de cantar e tocar violão. De uma hora para outra ela virou uma cantora. E isso culminou para o final do livro ser extremamente amador, porque a resolução foi muito rápida. A questão da Bonnie, ok, porque a gente já sabia que ali em algum momento ela ia ter que confrontar mesmo o treinador dela e ela ia ter que se declarar para ele, ouvir um sim ou um não e o que ia vir depois disso. Mas a questão da Luck, de repente, se tornar uma cantora, e no final de tudo ainda ela meio que já estava tendo uma turnê, que eu acho que se passam 10 anos, não sei quanto tempo se passa, 5 anos, 10 anos, não sei, se passam uns anos ali pra frente, isso ficou super estranho. E aí ainda tem uma cena da Avery, que depois, né, que ela separou da Chit, a Chit foi viver a vida dela lá, a Chit voltou pra Índia e foi viver a vida dela, a Avery ficou sozinha e eu acho que ela começou a namorar uma mulher, ou ficou noiva, não sei, tem uma cena super estranha lá dela saindo de casa e ela indo até um armário, uma mesinha, abrindo a gaveta e colocando a aliança no dedo. Não entendi o porquê, já que depois cita que essa mulher seria a atual companheira dela. Então ficou super sem sentido. Não gostei do final por causa disso, porque o primeiro final em que a Avery começa a confrontar a mãe delas e começa a jogar um monte de coisa na cara da mãe delas, eu achei aquilo super injusto. Deixou a personagem ainda mais mal vista por mim, uma pessoa não grata. E depois, no decorrer dos anos, aí o que aconteceu na vida de cada personagem, da Bonnie nem tanto, porque a Bonnie lá se resolveu com o treinador, casou, teve filho, mas da Luck de uma hora para outra ter virado uma cantora famosa, tá fazendo até turnê, sabe, foi extremamente mal desenvolvido, não foi uma coisa que veio ao longo do livro, assim, em pequenos momentos a Cocomelon podia ter mostrado assim, a Luck cantando, ou compondo, mostrando esse talento dela, mas não, foi uma ceninha no final dela cantando, e no final, no epílogo, ela já era uma cantora famosa, fazendo turnê e tudo, e ainda acho que passou por um período conturbado, me parece que ela estava se recuperando, inclusive de uma overdose.
ficou tudo muito corrido, você não entende o que aconteceu direito ali, você vai pegando migalhas e aí você forma ali um quebra-cabeça e fala assim, ah tá, deve ter sido isso aqui que aconteceu. Por essas e outras, foi um livro que eu dei 1 estrela. Infelizmente, As Irmãs Bloom tinha tudo para ser um livro que eu ia gostar bastante, porque envolve drama familiar, é uma história cheia de complexidades, mas não me agradou, porque todo o desenvolvimento da história, dos personagens, foi uma coisa muito jogada. Eu acho que a Cocomelons não soube explorar bem o que ela tinha em mãos. Apesar dos pesares, eu preciso falar que posso estar errada, mas há muitas chances desse livro se tornar um clássico contemporâneo. Por quê? Porque ele tem nuances de clássicos contemporâneos. Ele tem personagens complexos, ele tem diálogos elaborados, ele tem discussões profundas e uma trama psicológica extremamente intrincada. Ele tem tudo para se tornar um clássico contemporâneo, apesar de eu não ter gostado dele ser apenas 1 estrela para mim, nos meus critérios de avaliação. Quem já leu As Irmãs Bloom ou tem vontade de ler, me conta aqui nos comentários, me fala como foi a sua avaliação, como que você absorveu essa história, o que ela teve de bom, o que ela teve de ruim para você. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscreve no canal para poder me incentivar a criar mais conteúdos assim para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.